Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o que é Deus. A primeira pergunta que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos. A gente sabe que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? A origem de tudo. Mas nesse vídeo a gente vai estar tentando entender um pouco melhor o que é Deus, né? Baseado no princípio elementar, que diz pelos seus efeitos a gente julga uma causa, mesmo que essa causa ela permaneça oculta. Então, bora lá começar o vídeo de hoje. Em qualquer lugar do mundo, a presença do ser humano é reconhecida pela nossa criação, né, pelas nossas obras. A gente não consegue provar a existência do ser humano na antiguidade se não fosse pela existência dos fósseis humanos, né, dos materiais, das ferramentas que a gente utilizava. Para a gente ter uma ideia, o material mais antigo do mundo que foi encontrado foi uma ferramenta de pedra lascada, de 3 milhões de anos atrás. Então, a gente sabe que a gente está aqui na Terra já há muito tempo. E pela grosseria e pela perfeição do trabalho, a gente acaba reconhecendo o grau de inteligência de quem executou aquele trabalho. Por exemplo, se a gente pegar a estátua da deusa Atena, a gente consegue perceber que não foram os selvagens que a construíram, que não criaram aquela estátua. E a gente percebe que é uma obra de inteligência superior à dos selvagens. Então, se a gente parar para observar as obras da natureza, né, a perfeição de como tudo funciona, a gente acaba julgando ser de uma inteligência superior à nossa atual, né, do ser humano. Senão, a gente anularia o princípio de que todo efeito tem que ter uma causa. Os fenômenos da natureza que a gente observa, eles acabam sendo produzidos por forças materiais que acabam atuando mecanicamente, né, por causa das leis de atração e repulsão. Então, as moléculas do corpo inertes, né, dos corpos que não conseguem se mover por vontade própria, acabam se agregando e desagregando, né, por causa das leis de atração e repulsão. Os planetas, né, acabam se formando pela atração molecular e se movem continuamente na órbita dele por causa da gravitação. E esse tipo de movimento acaba mostrando para a gente que esse comportamento é realmente um efeito mecânico, né? Não é uma inteligência livre, né, que faz com que os planetas eles se movam livremente. Igual a gente consegue mover o nosso braço, né, para onde a gente quer, na hora que a gente quer. É por causa que a gente tem uma inteligência livre que controla o nosso braço. Então, essa é uma diferença da inteligência mecânica e de uma inteligência livre. As forças orgânicas da natureza são todas automáticas, né? O nascer de uma planta, que sempre acaba acontecendo da mesma forma, né? Da mesma maneira. É a respiração, que a gente não precisa pensar para respirar. A cicatrização também de um machucado, né? De um ferimento, que acaba cicatrizando sem a gente perceber. Tudo isso acontece de forma espontânea, né? E automática. Então, a gente consegue perceber que as forças orgânicas da natureza, elas são todas automáticas. Então, a gente tem a força mecânica, né, que é proveniente da interação física entre os objetos do mundo material, sempre respeitando as leis de atração e repulsão. E a gente tem a força automática, né, que é proveniente dos processos naturais e orgânicos, né, que acontecem nos seres vivos. Só que essas forças são todas efeitos, né, que tem que ter uma causa, né? Mesmo elas sendo resultados de processos materiais e mecânicos, elas próprias elas não conseguiriam, não possuem uma inteligência. Só que essas forças são coordenadas e distribuídas e adaptadas às necessidades específicas de cada objeto ou de cada ser vivo, né? Pela ação de uma inteligência que está fora do nosso conhecimento hoje. Então, a maneira de como essas forças elas são organizadas e aplicadas acaba comprovando que existe uma inteligência maior que a nossa. E a aplicação dessa força ela é feita inteligente, que mostra para a gente que existe uma causa inteligente, como uma máquina industrial hoje, né? Que ela acaba se movendo, né, de forma mecânica, né? Ela não precisa de ter uma inteligência para trabalhar, mas ela só consegue se mover assim porque existiu uma inteligência que criou aquela máquina e fez ela funcionar daquela forma. Então, a existência de Deus, né, de uma existência superior, ela acaba sendo comprovada, né, não só pela revelação, mas pelas evidências dos fatos. Só que para a gente compreender a natureza de Deus, né, falta a gente adquirir uma percepção espiritual, né, um pouco mais profunda do que a gente tem hoje, né, que a gente só vai atingir com a depuração completa do nosso espírito. Mas já que a gente ainda não consegue penetrar na essência de Deus, né, por falta de depuração do nosso espírito, a gente pode aceitar a existência de Deus pelo raciocínio, né?
E para a gente compreender a criação, é essencial que a gente entenda os atributos de Deus. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, né? Uma inteligência suprema tem que ser infinita, né? Porque senão ela seria limitada. E ela sendo limitada, a gente imaginaria a essência de um ser mais inteligente que Deus, né? Que seria capaz de compreender e fazer coisas que Deus não faria, né? Por ser limitado. E a gente também pode julgar que Deus ele é eterno, né? Então não teve começo e também não vai ter um fim, porque se ele tivesse um começo, ele teria saído do nada. E o nada, por não ter coisa alguma, ele não vai conseguir produzir nada, né? Ou também Deus teria sido criado por um outro ser. Aí ele não seria Deus, e sim esse outro ser. A gente também pode considerar Deus como um ser imutável, porque se ele fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teria nenhuma estabilidade, né? Estaria sempre mudando. A gente pode também considerar Deus imaterial, porque sua natureza difere de tudo que a gente chama de matéria. E ele também não está sujeito a transformações, né, como a matéria está. O problema é que o ser humano, dentro dos nossos sentidos, né, da nossa limitação, acaba carecendo, né, que Deus ele tem uma forma apreciável, uma forma bonita. E a gente fala a mão de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus, né, porque o ser humano ele não conhecendo mais nada além de si mesmo, né, como um ser supremo, acaba utilizando a si próprio como meio de comparação para tudo que ele não entende. Aí coloca Deus, né, como um senhor de barba, né, coberto por um manto, né, e imagina que Deus seja assim. A gente também pode considerar Deus como onipotente, né, porque tem o poder supremo, né, e o controle absoluto de todo o universo. Deus também é justo e bom, e por ser infinito, né, Deus é infinitamente bom. Então, ele não tem nada de mal. E a soberana, né, bondade, a infinita bondade de Deus, ele acaba influenciando na soberana justiça. Porque se em qualquer circunstância ele agisse injustamente, né, ele não seria completamente justo, né, e por consequência ele não seria infinitamente bom. E com todos esses atributos, a gente consegue concluir que Deus é infinitamente perfeito e único, né? Porque Deus, sem o infinito das perfeições, não seria Deus. Porque sempre ia poder existir um ser que acabasse completando, né, o que faltasse nele. E para que nenhum ser consiga ultrapassar os atributos de Deus, ele tem que ser infinito, né? E tem que ser infinito em tudo. E se os seus atributos de Deus são infinitos, ele não pode nem aumentar e nem diminuir, porque senão acabaria não sendo infinitos, né? Se a gente tirasse a mínima parcela de qualquer atributo, né, já poderia existir um ser mais perfeito. E Deus é único por causa da sua consequência dos fatos, né, de serem infinitas as suas perfeições. Se existisse mais de um Deus, os outros deuses deveriam ser igualmente perfeitos e infinitos como ele. Porque se eles tivessem a mínima diferença entre um e o outro, né, um acabaria sendo superior ou inferior ao outro, e esse outro não seria Deus. E se cada Deus tivesse um atributo diferente do outro, né, um não seria capaz de fazer o que o outro conseguiria. E não existiria a igualdade perfeita entre eles, né, e acabaria anulando a autoridade soberana de Deus. Então, resumindo, Deus é Deus porque é incomparável, né, em todos os aspectos. Porque se houvesse qualquer ser que superasse, né, mesmo no mínimo, nos mínimos detalhes, os atributos de Deus, esse ser seria o verdadeiro Deus. E Deus é onipresente porque ele consegue estar presente em todos os lugares, né, observando tudo e guiando tudo, até mesmo os acontecimentos que a gente julga ser mais insignificantes, né? Só que na inferioridade que a gente ainda se encontra aqui na Terra, é muito difícil da gente entender a infinitude de Deus. Porque nos seres humanos, né, somos a gente, por ser limitado, né, quando a gente está aqui encarnado, fica muito difícil da gente conseguir enxergar um Deus diferente da gente, porque a gente enxerga Deus como a semelhança do homem. A gente sempre vai enxergar Deus, né, fazendo uma comparação de algo que a gente entenda. E por Deus saber tudo, né, também não quer dizer que ele fique lá do céu olhando para a gente, né, como muitas pessoas imaginam, né, que nem a gente fala para as crianças, né, não faz isso porque Deus está olhando, hein? O nosso universo, ele é banhado de fluido universal, né, que funciona também como as leis da natureza. Então, tá todo mundo mergulhado nesse fluido divino. E se a gente partir do princípio de que toda parte de um todo são da mesma natureza de Deus, todas as partes desse todo acabam compartilhando todas as características, né, todos os atributos de Deus. Então, cada átomo desse fluido universal possui o pensamento de Deus. E como o ar é o veículo de transmissão do som, o fluido universal ele é o veículo de transmissão do pensamento. Então,
por causa disso, o nosso pensamento está interruptamente ligado com o pensamento de Deus. Por isso que Jesus diz que Deus está na gente como a gente está nele. Então, Deus está em toda a parte da natureza, controlando e mantendo a ordem de todos os elementos do universo, né? Como o nosso espírito está em toda a parte do nosso corpo físico, né? Guiando e controlando todas as células do nosso corpo. Então, todos os elementos da criação tá em constante relação com Deus, como todas as células do nosso corpo estão em contato imediato com o nosso espírito. Só que por nossa visão ser limitada, né? Por a gente ter limitações na nossa percepção dos nossos olhos, a gente acaba ficando limitado a enxergar algumas coisas, né? Até mesmo nas certas matérias, né? Por exemplo, o ar, né? Alguns gases também que acabam fugindo da nossa visão, né? Mas que mesmo assim a gente sabe que existe. E os nossos órgãos físicos, né? Eles não podem perceber as coisas da essência espiritual. As pessoas que enxergam os espíritos, elas não estão enxergando os espíritos com os olhos físicos. Então, não basta a gente desencarnar para a gente conseguir ver Deus, né? Isso vai depender muito do nosso nível evolutivo, né? O nosso perispírito, apesar da gente não conseguir ver, ele também não deixa de ser uma matéria densa, né? Que vai se depurando conforme o nosso espírito ele vai evoluindo. As imperfeições da alma são camadas de névoa que acabam escurecendo a nossa visão, né? E cada imperfeição que a gente consegue superar é uma camada de névoa a menos, né, para a nossa vista. E o nosso espírito ele vai se depurando e enxergando coisas que antes a gente não enxergava. Então, só os espíritos puros, né, que têm o perispírito mais sutil, conseguem perceber a essência divina de Deus, né? E à medida que a gente vai se depurando em cada encarnação, a gente vai ficando com a intuição mais clara, né? A gente não acaba não vendo Deus, né, mas consegue compreender melhor a sua essência. A gente não consegue definir a imagem de Deus, né, com as nossas palavras, porque a nossa linguagem também é limitada. A gente sempre estaria fazendo uma comparação, né, com alguma coisa que a gente já conhece. Então, mesmo que a gente se esforce, né, nos momentos atuais aqui na Terra, a gente não vai conseguir saber, entender o que é Deus, né? Hoje a gente só consegue conhecer Deus pelos seus atributos. A única forma da gente conseguir compreender a existência de Deus é a gente evoluindo ao ponto de se tornar um espírito puro. Então, se a gente quer saber o que é Deus, a gente precisa suar muita camiseta ainda, né, durante as nossas encarnações, até a gente alcançar a pureza do espírito. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo aqui que eu tirei como referência ao capítulo 2 do livro da Gênesis, do Allan Kardec. Né? E me fala uma coisa, para você, o que é Deus? Né? Como que é a forma de Deus para você? Ele tem alguma forma para você, né? Ou simplesmente ele não tem forma alguma? Beleza? Então, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, né, o que é Deus e qual é a forma dele para você, né? Como você enxerga Deus, como você se conecta com Deus. Beleza, pessoal? Então, agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês então semana que vem. Valeu!